Fala, gente, na paz, que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Prazer muito grande estar com todos vocês aqui mais uma vez. Espero que você esteja abençoado por Deus. Não se esqueça de orar e apresentar o nosso trabalho de amor, de fé, de caridade, de auxílio, de ajuda, compreendendo a questão da dependência química, da luta que essas pessoas têm para se livrar dos vícios, mas entendendo também o quanto o evangelho é poderoso para transformar, para mudar, para libertar, para curar, para sarar e dar uma outra oportunidade, uma nova oportunidade a pessoas que tanto querem viver algo maior com o Senhor. E eu tenho a agradecer a Deus, né? Tantos feitos do Senhor, tantas coisas poderosas, tantas formas que Deus escolheu de agir, de trabalhar na nossa vida, de fortalecer o nosso trabalho. Agradeço a todas as parcerias, todas as pessoas, igrejas, amigos em especial que estão aqui somando, colaborando com a gente. Isso é muito importante, tá? Então, tem muita gente envolvida nisso aqui. E agora, para a glória de Deus, a gente conseguiu uma parceria com a SBB, com a Sociedade Bíblica do Brasil, que está fornecendo material para nós, a Bíblia Despertar, né? Agora faz parte aqui, né, das nossas ferramentas de transformação para mudar a história de pessoas, e tudo isso é muito importante. Então acompanhe a programação do De Volta à Vida no Instagram, no meu perfil pessoal, Pastor Haroldo Moreira, né? Procure também no YouTube aí, porque eu sei que Deus vai abençoar a nossa vida, tá? E eu queria compartilhar com você sobre o aproveitar das oportunidades que Deus nos dá. E de onde vem essa inspiração, de onde vem essa palavra? Por que que isso surgiu no meu coração? Essa semana Itaém ficou chocada, ela foi surpreendida por um crime, um feminicídio que aconteceu aqui na cidade. E a gente sabe que essa pessoa que praticou esse crime foi alguém que Deus chamou e que deu muitas oportunidades para que a sua vida pudesse ser transformada. Mas as suas escolhas sempre foram contrárias àquilo que Deus estava fazendo, seus comportamentos sempre foram aquém das situações que Deus estava criando, e a gente vê que no final das contas o pior aconteceu. E entendemos que esse não é o plano de Deus. O plano de Deus não é morte, o plano de Deus não é sofrimento, o plano de Deus não é dor, até mesmo porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E quando existe sofrimento, dor, morte, são as nossas escolhas que estão pesando sobre as nossas decisões. Mas a pergunta que fica sempre vai ser: será que não surgiu uma oportunidade? Será que não tem uma oportunidade? Ou o questionamento que também é nosso é: poxa, será que eu não tenho uma oportunidade? E a gente precisa entender algumas coisas sobre oportunidade. Efésios 5, 15, 16, 17 diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor para a sua vida. Então, a gente vive cercado de oportunidades de mudar. Nós temos oportunidades para a mudança da nossa vida, para o nosso crescimento, para aprender a servir, para reconciliar, oportunidades para amar pessoas, mas sempre o nosso coração está endurecido para entender o que é que está acontecendo diante de nós, por não compreendermos a fundo, né, a palavra oportunidade e as circunstâncias de oportunidades dadas a nós. E aí 3 coisas são importantes para que a gente possa pensar aqui. Primeiro, oportunidades são dádivas de Deus, oportunidades são presentes de Deus. Se você tem uma oportunidade, se uma porta para você se abriu, se uma pessoa que pode mudar a sua vida, porque Deus faz isso, levanta pessoas para mudar a nossa história, graças eu dou a Deus pelos meus amigos. Irmão, entenda que isso são presentes do Senhor para você. São circunstâncias em que Deus escolheu para te presentear. São momentos, são pessoas que Deus presenteou você, que colocou isso diante de você. E nisso, Tiago 1:17, a palavra diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Nem toda oportunidade é coincidência, e a gente precisa entender que oportunidades são providências de Deus
para a nossa vida. Então, sempre quando algo novo surge, quando Deus está manifestando o seu poder para abençoar a minha vida, não é uma simples coincidência, mas é uma oportunidade criada por Deus para trazer providência sobre a nossa vida, para manifestar o seu poder sobre nós, para revelar a sua glória sobre a nossa vida. Tem momentos certos em que Deus vai presentear a nossa vida para que a gente possa ser abençoado. E tem momentos também que Deus vai presentear a nossa vida para que a gente possa abençoar a vida de pessoas. José, com toda a sua história de sofrimento e dor no Egito, foi uma pessoa que foi presenteada por Deus para ser uma bênção na vida de outras pessoas. Isso fez com que ele crescesse, com que ele vivesse propósitos incríveis, com que ele pudesse desfrutar de coisas maravilhosas que Deus estava fazendo para ele. E aí, eu preciso te fazer uma pergunta. Será que você está atento às oportunidades que Deus está te dando hoje? Porque o fato de Deus criar uma situação não significa que Deus vai nos isentar de sofrimento, de luta, de dedicação, de esforço, né, para conquistar aquilo que Ele está criando e colocando diante de nós. Mas eu estou atento às portas que Deus está abrindo para a minha vida? Eu estou valorizando tudo aquilo que está acontecendo diante de mim? Sabe onde a gente peca? A gente ignora os pequenos começos. A gente ignora as pequenas possibilidades. E se eu não sei ser fiel no pouco, eu não vou ser colocado no muito. José teve a oportunidade de ser um filho fiel a seu pai na sua velhice. E ali ele foi fiel. Então, Deus, vendo a sua fidelidade, pôde colocar ele em uma cadeira maior ali na terra do Egito. E a gente vê o poder de Deus se manifestando ali naquele momento. Segunda coisa, a gente precisa entender, oportunidades têm prazo de validade. Poxa, o que mais a gente queria que acontecesse é que as oportunidades elas estivessem sempre ali disponíveis para nós. Mas a gente não consegue perceber que a oportunidade também vai ter o seu prazo de validade, não vai durar para sempre. João capítulo 9, verso 4, Jesus diz, é necessário que façamos a obra daquele que me enviou enquanto é dia. Então vai ter um momento que até para o meu trabalhar, para o meu servir, para o meu fazer, para o meu entregar, para o meu colocar diante de Deus, eu não vou ter tanto tempo assim para poder viver essas coisas com intensidade. A chance que eu tenho para viver o que Deus tem para a minha vida é agora. E eu preciso entender que oportunidade tem prazo de validade. Lidando com dependência química e pessoas que têm promessa de transformação e libertação, irmãos, eu precisei ver muita mãe chorar. Eu precisei ver muito filho padecer, porque não conseguia entender o que Deus estava colocando diante de si. E aí a gente vê uma mãe sofrer, chorar por causa do luto do seu filho e questionar, mas Deus, o Senhor tinha uma promessa, mas quantas vezes Deus interviu, quantas vezes Deus livrou? Quantas vezes Deus chamou para si? Quantas vezes Deus abriu a porta da casa de recuperação? Quantas vezes Deus fez alguma coisa para livrar a vida dessa pessoa? Então, é necessário a gente viver aquilo que Deus está colocando diante de nós agora. Depois não vai adiantar reclamar, depois não vai adiantar questionar. Então, a gente entende que o tempo para agir é limitado. O tempo para se fazer alguma coisa é limitado. E oportunidades ignoradas podem não voltar. Oportunidades desprezadas podem não acontecer de novo. E o que acontece com as virgens prudentes e imprudentes? Todas elas tiveram a mesma oportunidade. Mas, infelizmente, 5 não se dedicou tão bem quanto as outras. 5 foram loucas, foram imprudentes, foram insensatas, porque é isso que a Bíblia diz e é isso que a gente usa. A insensatez de não valorizar a oportunidade que está sendo dada fez com que elas não tivessem novamente a chance de viver aquilo que estava diante delas. Então, a imprudência faz eu não entender o tempo que eu tenho para agir, para me comportar, para fazer, e isso é um problema muito sério. Então, não adie decisões importantes. Não deixe para depois o que você tem que fazer agora. Não pense que a porta que está aberta hoje pode se fechar e amanhã ela vai abrir novamente, porque oportunidades têm prazo de validade. E terceiro, só para a gente caminhar já para o final aqui dessa reflexão, oportunidades vão exigir atitudes de fé ou atitudes e fé.
Hebreus 11:8 diz: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, indo para um lugar que devia receber por herança. Partiu sem saber para onde ia. E quando a gente fala lá em Gênesis 22 do sacrifício de Isaac, a gente percebe que ali a gente tem um Abraão maduro por saber quem Deus é. Ali ele pode exercer fé com convicção, porque ele sabe quem é o Senhor. O quanto Deus fez, o quanto Deus agiu, o quanto Deus esteve ao lado dele, quantos livramentos ele desfrutou. Então, manifestar fé em Gênesis 22 está mais fácil do que manifestar fé em Gênesis 12. Mas em Gênesis 12, Deus chama e Abraão sai, mas ele não conhece de quem é a voz, ele não sabe quem é o Senhor que manda, ele ainda não tem uma experiência com Deus, mas ele tem uma atitude de fé e ele decide obedecer o Senhor, ele decide acatar aquilo que Deus estava falando com ele. E talvez hoje eu e você não estejamos vivendo o extraordinário porque a gente teima em não obedecer a voz daquele que a gente já conhece, que a gente já sabe o que é capaz de fazer, que a gente já sabe que tem poder para criar qualquer situação, mudar qualquer circunstância e transformar a nossa história, mas a gente ainda está tardando em obedecer essa voz. Abraão não conhecia, mas fez. Abraão não sabia para onde ia, mas foi. Abraão conheceria com o passar do tempo e talvez o agir sobrenatural de Deus para a sua vida vai acontecer a partir da sua atitude de fé agora. Então, qual é a oportunidade que está diante de você? O que Deus está te chamando para fazer que você ainda não teve coragem de começar? O que Deus te chamou para fazer que você ainda não teve intensidade para ir? Que você não está convicto de fazer? É Deus quem está chamando você, é Deus quem está criando essa oportunidade para você. E se você não aproveitar, talvez essa oportunidade ela perca o prazo de validade. Não que Deus não seja um Deus de promessas e não a cumpra, mas talvez existem coisas que o seu viver, o seu entregar-se a elas é agora, não é depois. É esse momento, não é ano que vem, é 2025, não é outubro, é em maio, final de maio, começo de junho, é agora. Então o que Deus está chamando você para fazer que você ainda não teve coragem de começar? Então, Deus sempre está dando oportunidades para que a gente mude, para que a gente cresça, para que a gente sirva, para que a gente ame, para que a gente reconcilie, mas a gente está tardando essas coisas. E o meu conselho final para você é não desperdice as oportunidades que Deus tem colocado diante de você, viva-as intensamente. Se entregue a elas. A maior bênção da minha vida surgiu talvez da menor oportunidade que foi colocada diante de mim. Somente o fato de eu me recuperar fez com que a minha vida se tornasse recuperação. E além de poder transformar a mim mesmo, recebi a oportunidade de ajudar pessoas a recomeçarem suas vidas. Talvez o extraordinário que você vai viver depende de você abraçar essa pequena chance que está diante de você agora, mas o meu conselho para você é, vai para cima, Deus é com você, não te mandei eu, você com você, eu vou estar do seu lado. Essa é a palavra de Deus para a sua vida e eu espero que você esteja disposto a falar sim para o Senhor. Eu espero que você esteja convicto de se entregar intensamente a Deus e viver essa oportunidade tão maravilhosa que está diante de você. Tá bom? Ore por nós, não se esqueça de apresentar a nossa vida a Deus, de colocar diante do Senhor as nossas necessidades, de apresentar a Deus, né, as nossas causas, as nossas questões, as nossas lutas, tudo isso é importante demais para nós, tá bom? Que Deus te abençoe, fica com Deus, um beijo grande, um abraço, paz.